Bem, galera, bem-vindo à primeira aula do segundo módulo, o módulo de Word. A gente vai começar hoje a falar desse aplicativo do Word, que é um programa que tem essa serventia de você fazer textos avançados, todas as modalidades de textos é possível você fazer nesse aplicativo, desde um simples aviso até mesmo um TCC de trabalho de conclusão de curso, e ele vai dar toda essa flexibilidade. Então, a princípio aqui, com o computador aqui na área de trabalho, vou abrir aqui o meu Word, vou digitar aqui o nome Word. Aqui a gente vai estar usando a versão 2016, porém já tem as versões mais novas disponíveis, porém, entretanto, não tem tanta diferença, a usabilidade é a mesma. Houve poucas mudanças nessas atualizações de 2016 para cima, não se preocupem. Então, eu vou abrir aqui o programa, ele vai carregar. Pronto. Essa aqui vai ser a tela de boas-vindas do Word. E aqui a gente nota que vai ter aqui do lado os arquivos recentemente editados nesse computador. Aqui vai ter a opção de você abrir algum outro arquivo que não está nessa lista. E aqui ao lado você vai ter a opção de iniciar um arquivo em branco, essa opção aqui. E vai ter outras opções aqui, como fazer um tour, conhecer algumas ferramentas novas do programa. E vai ter aqui vão ter no caso, vários arquivos já quase prontos aí, esperando algumas pequenas edições para ficarem prontos. E uma lista enorme aqui de arquivos editáveis quase prontos. Por exemplo, aqui a gente tem um certificado, tem carta de apresentação, currículo mais tradicional, sumário, calendário. Então a gente vai ter aí a opção, o Word vai ter essa opção logo na tela de boas-vindas de você poder fazer facilmente alguns arquivos, os principais arquivos aí, como por exemplo um currículo. Você vai abrir lá o currículo, ele vai estar quase todo pronto, apenas esperando você preencher com suas informações. Mas, a princípio, a gente vai clicar aqui em documento em branco para que seja iniciado um arquivo totalmente em branco e editável para a gente começar o nosso aprendizado. Então, abrir aqui o Word, a gente se depara com essa tela em branco e aqui vai ter as guias, né? Guia página inicial, guia inserir, guia designer. Aqui vai ter a barra de ferramentas. A gente percebe que o Word ele vai trabalhar já com a opção de guias. Então aqui são várias guias. Cada guia vai apresentar suas ferramentas e cada guia também vai ser dividida por grupos. Então a gente percebe aqui que existe uma divisória aqui, ó, e aqui ao centro abaixo vai ter o nome desse grupo. Então essas opções aqui fazem parte do grupo área de transferência. Aqui ao lado a gente já vai para outro grupo, o grupo fonte, e aqui vão ter as opções aí do grupo fonte, aqui o grupo parágrafo, e aqui o grupo estilo e o grupo edição. Todos esses 5 grupos, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição, estão localizados na guia página inicial. Então, para melhor se localizar e saber se referenciar sobre as ferramentas que o Word tem, a Microsoft fez essa organização, dizemos que hierárquica, para
ou melhor, encontrar as ferramentas. Por exemplo, quando alguém dizer para você que utilizou uma ferramenta que está na guia Design, no grupo plano de fundo de página, chamado marca d'água. Então, é mais rápido você localizar guia, grupo e a opção. Por isso que há toda essa organização. E aqui em cima a gente vai ter a barra de títulos. Aqui na barra de títulos vai ter o nome do documento atual. A princípio, como a gente acabou de iniciar o aplicativo, não tem nada salvo. A gente não salvou nada. Por padrão, o aplicativo abre com o nome documento 1 e aqui em cima é um nome genérico, mas não está salvo, pois a gente não fez nada ainda nesse aplicativo. A gente começou a aula agora. E aqui a gente vem na guia de acesso rápido. Inclusive, um pouco dessa aula que eu vou falar hoje, um pouco, quase ela toda, a gente viu lá no WordPad, na aula do primeiro módulo no WordPad. A gente vai ter como se fosse uma revisão nessa aula. Se você não assistiu, não se preocupe, que você vai ver aí mais de 70% da aula aqui no Word, tá? A diferença, foi bom até comentar, a diferença do WordPad para o Word. O WordPad é um editor de texto intermediário, você consegue fazer algumas edições, consegue se virar para o dia a dia, não é emergência, mas toda a flexibilidade de um editor de texto completo a gente só vai ter com o Microsoft Word, tá? Inclusive também é bom lembrar que o Word faz parte do pacote Office. Inclusive eu vou colocar aqui na tela algumas imagens. O pacote Office, que também é da Microsoft, assim como o Windows, que é o sistema operacional que controla tudo. A Microsoft também desenvolveu um pacote com alguns aplicativos necessários aí no dia a dia das pessoas, como por exemplo o Word, que é um editor de texto avançado, dizemos assim, pois você consegue fazer qualquer texto impresso, que é impresso, você consegue fazer no Word. E também no pacote Office vai ter aí o Excel, que inclusive é o nosso terceiro módulo, que é as planilhas virtuais, as tabelas, melhor dizendo, assim, mais fácil de entender. E são os que foi feito para fazer os cálculos, planilhas eletrônicas. E também vai ter o PowerPoint, que é o aplicativo para você fazer o slide, fazer aquelas apresentações de slides para trabalhos, para apresentações na empresa, você consegue fazer com PowerPoint. E tem outros desconhecidos como o Access, que serve para a edição de banco de dados, criação de banco de dados, que é uma coisa mais profunda aí. Todos esses aplicativos que eu acabei de citar, que é o Word, Excel, PowerPoint e Access, são formados aí, são os aplicativos que formam o pacote Office. Então, quando você tiver um computador e ele não tiver o pacote Office, não tem essa de instalar apenas o Word, não. Geralmente, quando você vai instalar, você já instala todo esse pacote, já vem todos esses aplicativos, tá? E inclusive ele é pago, tá? O WordPad, como eu falei na aula, é um aplicativo de edição de texto limitado, porém grátis. Ele já vem injetado no Windows. E o Word não, é possível que você vá mexer em algum computador que não tenha aí o Microsoft Office, o pacote Office. Então você vai ter que se virar com o WordPad. Mas no nosso caso de hoje não é isso, a gente vai começar a mexer no Word. E aí a gente já começa aqui falando da anatomia dessa janela. A gente vem aqui pela barra de títulos, essa primeira barra aqui em cima. Aqui vai ter a barra de ferramentas de acesso rápido. Essas ferramentas de acesso rápido é um espaço reservado aí do aplicativo que a Microsoft definiu, onde você pode colocar das principais ações que tem aqui no menu arquivo. Aqui você pode definir as principais que você mais utiliza para ser mais rápido, inclusive é o nome do menu de acesso rápido. Aqui vai ter a opção salvar, que é essa simbologia do disquete. Aqui vai ter a opção desfazer, que é você desfazer algum erro, desfazer alguma ação que você fez no texto.
Aí aqui tem a opção repetir. Essas opções do acesso rápido, elas são editáveis, tá? A repetir não é muito utilizada, mas você pode clicar nessa setinha aqui e aí você pode marcar das quais opções você acha importante ter no seu computador, ter na sua máquina ali em cima marcado, das que provavelmente você mais usa. Por exemplo, eu vou tirar aqui a opção refazer, que eu não utilizo, ela vai sumir, e vou marcar aqui a opção imprimir, impressão rápida no caso. Coloquei aqui impressão rápida, então se eu trabalho em uma empresa que vira e mexe depois que eu termino de digitar o texto eu tenho que imprimir, é mais útil ter aqui em cima no acesso rápido a opção de impressão. Então aqui eu vou deixar salvar, desfazer e imprimir, mas dependendo da sua necessidade você pode aí clicar nessa setinha e personalizar conforme as suas necessidades. Então tá aqui essas opções do acesso rápido, elas estão todas aqui no menu arquivo, mas para que você não precise clicar no menu arquivo e procurar uma dessas opções, você pode definir aqui no acesso rápido. Antes de mais nada, vamos falar da anatomia e depois eu vou falar aqui de que compõe cada guia dessa aqui, tá? Aqui vai ter o título do arquivo, aqui ao lado os botões aí de redimensionamento, minimizar, restaurar e fechar. E aqui embaixo, aqui na lateral, no Word, a gente vai ter uma régua, que é a régua vertical, e aqui em cima a régua horizontal. Inclusive nessa régua você também consegue definir a margem da folha por ela. O que chega a ser a margem das folhas é justamente a área da folha que não será impressa. Se você perceber aqui nesse exato momento, existe um indicador de texto de digitação piscando ali no início da página, no início da onde vai sair a digitação de texto. E se você perceber aqui na régua, na superior, é aqui que ela limita a digitação. Essa parte mais cinza aqui, ela diz que eu não... Essa parte mais cinza aqui, ela define toda essa margem esquerda. Então, daqui para cá não é possível você fazer digitação. A mesma coisa vai acontecer na régua vertical. Ele diz assim aqui, essa parte cinza, daqui para cima você não consegue digitar. Então, é aqui que você também pode definir as margens do seu documento. E as margens são muito importantes. Existem documentos que têm margens específicas. Você pode encontrar aí um documento, uma procuração, uma carta comercial ou um documento jurídico que precisa de margem de 2,5, margem de 3,5, uma margem deslocada à direita, e a gente também vai aprender isso. Mas a princípio é preciso entender que essa parte cinza aqui das réguas define essa parte da folha que não pode ser digitada, que é a margem. Outra coisa importante aqui embaixo é a barra de status. Aqui essa barra de status ela dá algumas informações sobre o seu documento. Por exemplo, aqui ele diz página 1 de 1. Então, esse documento, você está na página 1 e ele coloca uma página 1 de 1. Nesse exato momento tem 0 palavras, até porque a gente não digitou nada. Aqui do lado alguns modos de exibição. Por padrão fica selecionado o layout de impressão, é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente dos layouts de exibição do Word. E aqui do lado a ferramenta Zoom, que você pode aproximar e distanciar o documento. Aí às vezes você pode ter algum problema de vista, ou às vezes você quer ver o arquivo mais de perto. Você pode fazer o movimento aqui na ferramenta Zoom, clicando em mais para aproximar e menos para distanciar. Aqui é a barra de status. E aqui em cima vai ter as guias, né? Primeira guia, logicamente vai começar aí estudando pela primeira guia, que hoje a gente vai ver a guia arquivo. Clicando aqui na guia arquivo, a gente vai encontrar essas opções. Eu vou explicar cada uma delas. A primeira vai ter informações
Essas informações são informações do documento que você está rodando, está aberto, no caso, naquele momento. Então a gente vê que o documento, você pode inclusive proteger, adicionar uma senha por aqui. E aqui tem algumas propriedades, por exemplo, tem 0 palavras, como eu comentei nesse instante, só tem uma página. Então são informações que do arquivo, da hora que foi feito, que às vezes você precisa, talvez um dia para provar alguma coisa que você estava fazendo naquele documento, em determinada hora, em determinado local, em determinado computador. Então aqui vai ter algumas propriedades. Logo aqui abaixo a gente vai ter a opção novo, que inclusive lembra a primeira tela de boas-vindas do Word, né? Quando você entra no Word aparece uma tela igual a essa. Então essa opção novo é utilizada no dia a dia quando você terminou de confeccionar, terminou de fazer um arquivo e deseja criar outro arquivo. Então você não precisa fechar o Word e começar ou abrir o Word de novo, você não precisa fazer isso. Você vem aqui no menu arquivo e clica em novo, que ele vai aparecer as opções dos arquivos. Geralmente o pessoal escolhe aí um arquivo em branco para começar uma nova digitação de talvez outro arquivo. Aqui embaixo a gente vai ter a opção abrir, clicando nela que vai aparecer os arquivos, vai estar selecionada a opção recentemente. E aqui logo abaixo vai aparecer todos os arquivos que foram abertos aí no seu computador recentemente. Então é provável que essa opção abrir é para quando você deseja, você já está dentro do Word, já está com ele aberto e deseja abrir um arquivo que você talvez estava digitando ontem, mas não é necessário acessar essa opção abrir se for a primeira vez que você vai abrir o arquivo, porque um arquivo que você estava confeccionando ou deixou por fazer na metade, você vem aqui na opção abrir e ele vai estar nessa lista. E se ele não tiver nessa lista aqui, você vai ter as outras opções aqui, porque, por exemplo, eu estava digitando outro documento, mas não está nessa lista. Vai ter a opção aqui de você abrir da plataforma OneDrive, que é a plataforma de armazenamento em nuvens da Microsoft. Se você tiver login no seu computador, tudo registrado certinho, você vai ter acesso a essa plataforma, você vai poder salvar as coisas lá e também vai ter este computador, este PC. No caso aí, escolhendo essa opção, você vai poder procurar as principais pastas desse computador, como por exemplo documentos, e aqui você vai conseguir abrir uma janela do Windows Explorer para navegar no explorador de arquivos deste computador para procurar a pasta que você salvou o seu arquivo. E também vai ter a opção de você adicionar um local. Aqui você consegue colocar um local do OneDrive, que é a parte de registro de OneDrive. E por último aqui embaixo procurar, que ele vai acessar diretamente também o Windows Explorer para você procurar a pasta. Tá? Então essa opção de abrir é para quando você tem um arquivo que estava fazendo, já salvou em algum local e aí você quer continuar a edição de hoje, a edição hoje, e aí você vem aqui em abrir. Quarta opção, a opção salvar. Essa opção é uma das mais utilizadas, né? Se você digitou um texto, você tem que salvar, pelo amor de Deus, você não vai perder o trabalho que você teve, vai deixar para lá, o trabalho que você teve. Então você vai clicar aqui em salvar e aí vai ter inclusive as opções muito parecidas com a opção abrir, e aí você vai poder salvar aqui na plataforma online, a plataforma de armazenamento em nuvens, que é o OneDrive. Vai ter a opção este PC, vai aparecer aqui as pastas que geralmente você salvou anteriormente, e também vai ter a opção procurar, para você procurar aqui em que pasta quer salvar. Então se eu terminei de digitar um arquivo, preciso salvar ele, né? Então eu posso vir aqui agora, por exemplo, apesar de eu não ter digitado ainda nada nesse arquivo, eu vou clicar aqui na área do trabalho, que é a principal área onde inicia tudo, como a gente aprendeu em Windows, e vou colocar aqui
o nome do arquivo de documento 1. Então não tem mistério para você salvar o arquivo. Você escolhe a pasta, define o nome do documento e clica em salvar. E a partir desse momento o arquivo já está salvo. Inclusive aqui em cima ele já pegou a nomenclatura que eu defini, que é documento 1. Apesar de não ter nada, eu já salvei. Vou continuar aqui a explicação do botão iniciar, do botão arquivo, e aí a gente estava em salvar. E aqui embaixo tem salvar como. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei sobre essa diferença de salvar e salvar como, tá? Não sei se eu devo explicar, não vou explicar, se vocês quiserem saber. Vocês vão assistir essa aula que eu vou indicar aqui no card, tá? E aí vocês, no minuto que vai aparecer aí na aula, eu vou mostrar um minuto também, num comentário, e aí você vai direto para esse minuto que tem a explicação da diferenciação de salvar e salvar como. E aí a gente vem para imprimir. Essa opção imprimir é interessante, né? Você terminou de fazer o arquivo, às vezes é preciso imprimir, por exemplo, se você fez um currículo, tem empresas ainda que aceitam currículos físicos, então você vai imprimir. Então você vai vir aqui, vai clicar em imprimir, aqui em cima vai ter o número de cópias, por exemplo, eu queria 6 currículos, aqui você define quantos currículos quantos currículos quer. Aqui embaixo você vai definir a impressora, tá? Essa impressora vai ter que estar conectada ou no computador, ou vai ter que ser uma impressora em rede, tá? Você tem que ter, inclusive ela tem que ter esse sinalzinho verde simbolizando que ela está ligada e disponível, e também tem que ter folha, né? Então aqui você vai selecionar a impressora e aqui você vai definir as páginas, se vai imprimir tudo, se vai imprimir apenas a página 1. Aqui tem outras opções do tamanho da página, orientação, mas eu não vou entrar no mérito disso agora, isso a gente vai ver mais para frente nas configurações de página. Tem aqui compartilhar, essa parte de compartilhar é uma parte que a Microsoft fez para interligar as coisas, interligar as plataformas da informática. Então, a ideia é interessante, mas nem sempre vai estar configurado no seu computador isso aqui. Mas tem aqui, você pode, por exemplo, pegar esse arquivo e enviar direto para o seu e-mail, fazer uma apresentação online, compartilhar com as pessoas. Então, isso é uma plataforma que precisa estar logada no seu e-mail, tem que estar tudo registrado, tudo certo. Porém, não se preocupe se você não tiver essa opção de não tiver a plataforma registrada, não se preocupe, porque se você quer enviar o seu arquivo por e-mail, basta você salvar seu arquivo, depois entrar no site, entrar no e-mail, enviar o e-mail e clicar na opção anexar arquivo, que aí você vai poder anexar o seu arquivo, você vai poder enviar junto o seu arquivo com a mensagem. Aqui embaixo vem exportar. Essa opção exportar é muito interessante, tá? Na aula de Windows, na aula 7, se eu não me engano, acho que na aula 6, eu falo um pouco sobre o arquivo PDF, da segurança, da leveza e da possibilidade de você abrir ele em várias plataformas diferentes. E aqui no Word vai ter também a opção de você, quando terminar de fazer seu arquivo, salvar ele na modalidade PDF. Então, para você salvar, entenda, quando você salva seu arquivo aqui no Word, ele fica com a extensão .doc, docx no caso, é a extensão padrão do Word. Inclusive eu vou minimizar aqui, vou colocar aqui o mouse em cima do arquivo que eu salvei, vou mostrar para vocês, botão direito, vou mostrar para vocês que o formato desse arquivo é docx. Eu venho aqui em propriedades e aqui está o nome do arquivo é documento 1 e a extensão dele é docx. Esse é o formato padrão que o Word salva, tá? Formato que ele faz a leitura e que ele salva. Mas se eu fiz um trabalho e o professor quer que eu envie na plataforma em PDF, por exemplo, um TCC, tem que ser salvo em PDF, então eu vou ter que vir aqui em exportar e aqui vai ter a opção criar PDF.
Quando eu criar em PDF, vai aparecer aqui a janela para eu escolher em que pasta vai ficar salvo. Inclusive, eu vou deixar o mesmo nome e aqui está o tipo PDF. Eu vou clicar em publicar. Pronto, esse arquivo foi salvo no formato PDF. Vou minimizar aqui e mostrar para vocês que ele vai estar aqui como o nome de documento 1. Pronto, está aqui ele, documento 1, inclusive muda o formato aqui e ele agora ele vai abrir aí com um dos navegadores, no meu caso, tá? Inclusive esse documento, como não tinha nada escrito, ele vai abrir aqui no meu navegador, mas a gente vai ver apenas uma página em branco, tá? Mas é apenas para você ver que é possível você também salvar o seu arquivo, exportar, no caso, para o formato em PDF. Exportar e aqui embaixo fechar, que vai ter a mesma funcionalidade de você clicar aqui no X. Depois vem a opção conta, que está correlacionado com a compra do seu produto. Como eu falei, o Microsoft Word é pago. Se você já comprou o Windows e veio ele, ótimo, vai estar tudo ativado. Mas às vezes você vai ter que comprar por fora e provavelmente você vai ter que ativar por essa guia aqui, conta, colocar a chave de ativação. Por último, vai ter aqui opções, são opções avançadas de digitação, de configurações. A gente não vai falar agora, tá? Mas, por enquanto, a gente já matou a primeira guia, que é a guia arquivo, já deu uma bisurada das principais funções do botão arquivo e para que serve. E aqui o que mais se usa é a opção salvar e talvez a opção exportar, que são as mais importantes. E aí depois da guia arquivo a gente vem aqui para a guia página inicial e a gente vai estudar as opções, as principais opções que tem aqui dos grupos, tá? Primeira opção, o primeiro grupo que tem aqui é a de transferência. E dessas opções copiar, recortar e colar, a gente já viu algumas dessas funções lá, tanto no Windows Explorer quanto no WordPad. E dessas opções aqui, a única novidade nesse grupo é o pincel de formatação, que a gente vai ver como funciona, tá? Primeiramente, eu não vou digitar aqui nenhum texto, porque eu não sou besta, eu vou pegar um texto aqui pronto da internet e a gente vai fazer essa edição em cima dele, tá? Pronto, tá aqui o texto que eu pesquisei sobre tecnologia da informação e aqui a gente vai continuar aqui nosso aprendizado. Então eu peguei esse texto da internet, tá? E a gente vai aí estudar um pouco, fazer essas alterações nesse texto e estudar essas opções que tem no nosso grupo, tá? Nos nossos grupos da guia página inicial. O primeiro grupo, a de transferência, já tem aí a opção copiar, recortar, colar. Essas opções a gente já aprendeu lá no WordPad e também já aprendeu também no Windows Explorer. Quando a gente copiou e recortou os arquivos, a gente já sabe como funciona. Da mesma coisa vai ser a mesma coisa aqui no texto. E uma coisa que a gente tem aqui de novidade é o pincel de formatação. Essa ferramenta pincel de formatação é muito legal porque você pode utilizar quando acontece o fato de você ter um texto em um determinado estilo de formatação e você quer que outro texto aí no seu arquivo tenha esse mesmo estilo. Por exemplo, nesse exato momento, se a gente observar aqui, o título aqui, o que é tecnologia da informação, está em negrito, uma cor mais escura. Então, se eu quiser que esses tópicos aqui de baixo tenham esse mesmo formato, basta eu utilizar a opção pincel de formatação. Como é que funciona? Simples. Primeiramente, você vai selecionar uma parte do texto que está com a formatação que você deseja. Depois vai clicar em pincel de formatação. Feito isso, o Word copia a formatação desse texto e aí o ponteiro do mouse se transforma em um pincel e aí o texto que você selecionar a partir desse momento vai
ficar no mesmo estilo daquele texto que a gente selecionou aqui antes, tá? Então, eu vou clicar aqui, selecionar, e aí quando eu soltar o clique, ele vai ficar com o mesmo estilo. Então, essa ferramenta é muito útil, principalmente quando você pega algum texto da internet e vê que o texto tem uma formatação mais complicada, que tem uma fonte determinada fonte, que tem uma determinada fonte, um tamanho de fonte, tem um estilo de cor diferente. Aí você não quer fazer todas essas alterações passo a passo que demora mais, simplesmente você utiliza o pincel de formatação para copiar a formatação daquele texto para outra parte do texto do seu arquivo. E aí a gente termina aqui e aí a gente vem aqui para o grupo fonte, tá? Aqui no grupo fonte também vai ter várias informações aqui que a gente aprendeu na aula de WordPad. Vai ter a opção aqui de formatação, de alterar o estilo da fonte, por exemplo. Vai ter o tamanho da fonte, vai ter a opção maiúsculas e minúsculas. De novidade aqui, uma delas é maiúsculas e minúsculas, tá? Essa opção aqui. Mas eu vou falar de todas. A primeira opção que a gente tem aqui, que é a fonte, tá? O estilo de fonte. Então, primeiro, para você alterar o estilo de fonte aqui no Word, você vai ter que selecionar o texto que você deseja alterar o estilo e depois vir aqui na caixa fonte, clicar na seta e procurar aí a fonte do seu agrado ou que o texto pede. Por exemplo, eu vou botar aqui Times New Roman, que é uma fonte muito utilizada aí. Coloquei a fonte Times New Roman, a gente já percebe que ela ficou diferente dessa fonte aqui de baixo. Aqui ao lado vai ter a opção do tamanho do texto. Geralmente o pessoal utiliza 11, 12, 10, 11, 12 por aí, mas pode acontecer de ter alguma carta que você esteja fazendo com livre formatação, como por exemplo um aviso, que você pode crescer o título do aviso para uma fonte bem grande, e aí você pode vir aqui, que é aqui que você vai alterar o tamanho da sua fonte. Como é o título aqui, eu vou colocar no tamanho 18, e aí você já percebe que essa área do texto, essa parte aí do texto, ela está sendo modificada. E perceba isso aí, que todas as modificações que você fizer aqui em cima só vai surtir efeito em quem estiver selecionado. Aqui ao lado vai ter duas opções, dois símbolos, que é um A grande e um A pequeno. Esse A grande é aumentar texto e esse A pequeno é reduzir texto. Então, você pode definir o tamanho do texto por aqui, mas se você quiser, você também pode definir por aqui, ó. A cada clique aqui, você percebe que vai aumentando o meu texto e a cada clique aqui ele vai diminuindo o meu texto. Então é mais se você pegar uma carta com livre formatação, que você pode ir por aqui, ou então você pode vir aqui e digitar o número direto. Por exemplo, se eu digitar aqui 21 e confirmar, ele já vai ficar no tamanho que eu desejei, que foi o 21 que eu digitei. Aqui ao lado vai ter maiúsculas e minúsculas. É muito interessante. Quem aí nunca digitou uma coisa nas pressas sem olhar e quando viu estava lá tudo maiúsculo. E você, meu Deus do céu, eu vou ter que apagar tudo de novo, digitar tudo de novo em minúsculas. Então nesse caso aqui no Word não precisa se preocupar, porque ele tem um botão só para isso. Você vai clicar aqui no botão maiúsculas e minúsculas e aí você define. Por exemplo, nesse exato momento o meu texto está todo em minúsculo, né? Quase todo, só o O ali que está maiúsculo. Então se eu clicar aqui em minúsculo, quer dizer, eu vou clicar aqui em maiúsculo para a gente notar uma diferença. Se eu clicar aqui em opção maiúscula, todas as letras vão ficar maiúsculas, tá? É muito importante tomar cuidado quando digita as palavras em maiúsculas no Word em qualquer lugar. Por quê? O Word tem um corretor ortográfico que fica sempre ativo, corrigindo as palavras que você digita.
e esse corretor não considera palavras em maiúsculas. Quando você digita alguma coisa em caixa alta, ele define que é um nome próprio. Então você pode digitar uma palavra errada e ele considera, por exemplo, como o nome de uma empresa, que você pode inventar trocadilho com erros e não tem correção, porque é o nome próprio. Então é muito importante tomar cuidado quando for digitar no Word em maiúsculas, ler 3 vezes a palavra para ver se você não errou, porque o corretor ortográfico automático do Word não faz essa verificação. Então, tá aqui, coloquei tudo em maiúsculas. Vou agora colocar aqui essa quarta opção, aqui botar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E tem aqui a opção para ficar alternando, misericórdia. Tem aqui a primeira letra da frase maiúscula, que é o padrão que geralmente todo mundo segue. Então tá aqui uma funcionalidade que muita gente não sabe, mas que facilita muito o dia a dia. É uma ferramenta interessante que você pode utilizar nessa situação que eu acabei de citar, que é se digitar alguma coisa maiúscula, para você não errar, você pode digitar tudo em minúsculo, aplicar a correção vai ver que não tem nada errado e só após você corrigir, você vem, seleciona o texto e vem na opção maiúsculas e minúsculas e define todos para maiúscula. É mais seguro aí. Vamos lá, aqui embaixo vai ter negrito. Negrito aí, para quem não sabe, é quando você deixa a cor do texto mais forte. Clicando aqui, ó. Inclusive essa opção, quando ela está ativa, ela fica cinza. Ó. Fica aqui o botão cinza, tá vendo? Aí vem negrito, deixa o texto mais forte. Itálico, deixa o texto aí um pouco inclinado. E sublinhado, deixa essa linha aí sublinhada. Vai ter aqui a opção taxado, que coloca um traço na palavra no meio. Vai ter a opção subscrito, que deixa a letrinha pequena abaixo da palavra. Vai ter a opção sobrescrito, que deixa ele acima da palavra menor. E aqui vai ter a opção efeitos de texto e tipografia. Isso aqui é interessante quando você define fazer o título ou algum tópico. Você pode vir aqui e escolher uma dessas letras que tem um maior impacto, tá? Você veja que eu vou colocar essa. São letras de certa forma que chamam mais atenção, e aí você pode enriquecer seu texto ou fazer algum título e algum trabalho com essa letra mais chamativa. Vou tirar aqui. Aqui ao lado vai ter a opção cor do realce. Essa cor do realce serve como o marca-texto. Inclusive a gente falou isso lá no WordPad. A gente pode vir aqui, ele coloca uma projeção aí por trás, um preenchimento por trás. E aqui a cor da fonte, tá? Aqui você consegue definir a cor da fonte. Você pode botar aí a cor vermelha. Eu coloquei aqui a cor vermelha, a fonte cor vermelha. E aí a gente finaliza esse grupo fonte. Inclusive muitas dessas opções a gente viu lá na outra aula de WordPad. Aqui na frente a gente vai ver algumas formas de alinhamento no grupo parágrafo e algumas configurações em relação ao parágrafo, tá? A primeira delas aqui que a gente vê, inclusive esse texto já está com uma delas, é a opção marcadores, tá? Essas opções marcadores são esses pontinhos que tem aqui no meu texto. Inclusive eu vou selecionar aqui o meu texto e clicar aqui em marcadores. Pronto, quando você digitar um texto, ele não vai ficar com os marcadores, vai ficar só assim. E aí você seleciona e você pode adicionar esses pontos, marcadores. Pode ser pontos, pode ser também, você pode alterar o símbolo para qualquer um desejado, que vai ter aqui nas opções. Deixa eu ver se tem algumas casas que tem esse. E também você pode vir aqui em numeração também. Por exemplo, pode ser uma lista passo a passo, você tem que passar primeiro passo, segundo passo, e aí você vem aqui, vai ter a opção 1, 2, 3, ABC, bem interessante. Logo aqui embaixo a gente vai ter aí a opção de alinhamento.
Geralmente, quando a gente vai editar algum arquivo, a gente sempre, como o nosso modo de leitura aqui do Ocidente, a gente começa a ler da esquerda para a direita. Então, geralmente, o texto sempre fica alinhado à esquerda, porque é de onde a gente começa a leitura. Então não, mas pode acontecer de você estar em alguma situação que o texto tenha que ser alinhado à esquerda, tá? E aí, no caso, à direita, e aí você vai ter que vir aqui nos modos de alinhamento. Aqui vai ter a opção centralizar. Geralmente, essa opção centralizar a gente faz com o título. Então, vou selecionar aqui o título, vou clicar em centralizar. Pronto, então ele veio aqui para o centro. E essa opção aqui abaixo, esse primeiro parágrafo, eu vou clicar em alinhar à direita. Você vai ver que todo o corpo desse parágrafo foi alinhado aí à direita. Aqui embaixo ainda continua à esquerda. E também vai ter a opção justificado, tá? Algumas cartas comerciais podem pedir o comando justificar, inclusive até TCC, algumas partes do TCC, do trabalho de conclusão de curso, pede para ser justificado, tá? Essa opção justificada a gente só consegue notar a diferença se a gente tiver um texto grande. Para isso eu vou simular aqui um texto grande e aí eu vou colar essa opção aqui esse texto aqui na frente, simulando que esse nosso texto aqui tem vários parágrafos. Então, quando é que você vai perceber a função justificar? Quando você tiver um texto grande assim e a finalização desse texto termina em degraus. No caso aqui, ó, você veja que a palavra de atividades veio aqui para baixo, conhecida que deveria ficar aqui veio aqui para baixo, e aí eu vou selecionar esse texto e vou clicar aqui em justificar e a gente vai notar a diferença. O Word coloca os espaços automáticos redistribuindo todo o texto, fazendo com que o texto pareça mais organizado. Então essa opção justificar que algumas cartas comerciais pedem para parecer mais organizadas, para ficarem padronizadas e de boa e com uma ótima visualização. Além disso, aqui na frente a gente vai ter a opção espaçamento entre linhas. Esse espaçamento entre linhas é justamente o espaço entre uma linha e outra. Existe, às vezes, você pode pegar um arquivo que peça um espaçamento maior, que uma linha fique distante da outra. Então você vai vir aqui na opção espaçamento e você pode escolher um desses espaçamentos. Inclusive, mesmo sem clicar aqui, eu já consigo ter uma perspectiva do espaçamento que o meu texto pode ficar. Olha só, essa medida é em centímetros, tá? Tá aí 1 centímetro, 1,15, 1,5. Então, quando você desejar mexer no espaçamento do seu texto, vai ser aqui que você tem que vir, espaçamento de linhas. Logo após vai ter o sombreamento. Esse sombreamento é a cor aí que você define, tipo uma janela, um preenchimento por toda a janela por trás do texto. E aí você pode colocar aqui, ó, a cor que você deseja. Inclusive até ele faz a seleção de cor automática da cor. Você pode ver quando eu coloco aqui em uma cor clara a letra fica preta e uma cor escura a letra fica branca. Bem interessante. E logo aqui na frente a gente vai ter a opção bordas, tá? Essa opção bordas eu vou colocar aqui no título. Essa opção bordas a gente coloca aqui todas as bordas e de certa forma a gente consegue dar um enfoque maior a determinada parte do texto com essa opção bordas, tá? Existem bordas avançadas aqui, mas não vai ser nessa aula que eu vou explicar, que eu só estou dando uma bisurada aqui por cima para vocês terem uma referência aí dessas principais ferramentas que tem nessa tela inicial. Aqui na frente a gente vai ter o grupo estilo e nesse grupo estilo a gente vai ter
formatações automáticas que o Word tem, tá? A gente coloca aqui, passa o mouse por cima e a gente vê que o estilo do texto, a fonte do texto, o tamanho e a cor é modificada. Então, se seu texto tiver essa liberdade, você tiver essa liberdade de fazer a alteração que você quiser no seu texto, você pode vir aqui e procurar uma formatação que ele pode deixar seu texto mais bonito ou mais chamativo, muito mais rápido, sem você precisar. Por exemplo, eu coloquei essas duas linhas aqui, automaticamente clicando na opção citação intensa. Agora, se você tem um texto que você vai ter que seguir uma formatação padrão, então você vai ter que fazer toda a formatação seguindo as explicações que eu estava falando agora aqui do grupo fonte e parágrafo. Inclusive aqui eu terminei de colocar isso, agora eu vou desfazer essa ação para que ele volte ao normal. Então esse botão desfazer é muito interessante, porque às vezes você faz uma coisa que você não deseja, tenta corrigir e talvez ele não consiga, como foi o caso de agora, você pode vir aqui em desfazer, que ele desfaz essa última ação. Muito útil. Por último, aqui a gente vem, para finalizar essa guia, a página inicial, a gente vai vir aí para o grupo edição, vai ter a opção aqui localizar, serve para você procurar palavras no texto. Vou procurar aqui, por exemplo, TI. Então ele vai encontrar aí todas as palavras TI no meu texto. E é interessante você, por exemplo, quer localizar determinada palavra. Até se tiver alguma palavra, algum palavrão no texto, você coloca na internet, você consegue fazer uma localização por aqui. Então essa opção localizar é muito interessante. Ou então se você estiver lendo, esse arquivo eu estava lendo ele, é um documentário que eu estava lendo ontem, é um texto, é um livro que eu estava lendo ontem e parei na palavra tecnologia. Então se eu clicar aqui em localizar e digitar tecnologia, o Word vai localizar essa palavra. Vai ter a opção de substituir. Essa opção de substituir é muito interessante porque ela encontra a palavra que você localizou e você pode substituir por qualquer outra palavra, por um sinônimo, por um antônimo ou a palavra do seu desejo. Então a gente pode vir aqui onde tem TI, a gente pode botar qualquer outra palavra, por exemplo, pipoca. Digitei pipoca, perceba aqui no texto tem várias palavras TI, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra ali. Quando eu clicar aqui em substituir tudo, ele vai substituir todas as palavras de TI por pipoca. Pronto, ele já fez isso em menos de um segundo. Então a gente consegue ver aqui, ó, que agora está cheio de pipoca. Inclusive até mesmo aqui na palavra que tinha atividades, que era o TI, ele botou apipocavidades. Enfim, é uma ferramenta que pode ser útil para uma edição rápida de um arquivo que você deseja modificar alguma palavra de uma vez só, por todas as palavras de uma vez só, você pode digitar aqui e substituir automaticamente. Por último, vai ter a opção selecionar. Essa opção selecionar aqui, a mais utilizada que tem aqui do menu selecionar, tá a opção selecionar e selecionar tudo, que ela seleciona todo o seu texto. Essa opção aí, das vezes que eu utilizei foi quando eu desejava mudar toda a formatação do texto para apenas um estilo de fonte. Por exemplo, eu selecionei aqui, a gente vê que a gente tem várias cores, vários estilos de fonte. Venho aqui, selecionei tudo, venho aqui, clico em Times New Roman, todo o meu texto vai para Times New Roman, clico em negrito, todo ele vai para negrito, clico em negrito de novo, todo ele sai de negrito. E aí eu posso colocar aqui a cor, vou vir aqui que está vermelho, vou colocar em preto, todo ele vai para preto. Então tá aí, essa primeira aula a gente aprende um pouco sobre o layout, sobre o botão arquivo, sobre a página inicial, sobre a guia página inicial e todos os seus grupos e também algumas funcionalidades que a gente não conhecia ainda aí
A gente conhecia algumas coisas que tinha no WordPad, mas o Word vai ter algumas funcionalidades mais avançadas que são bem interessantes. Outra coisa também, antes de a gente finalizar, é sobre o corretor ortográfico. Então, como eu comentei sobre as palavras, falei sobre o corretor, é interessante vocês saberem que o Word sempre vai ter esse corretor aí, corrigindo as palavras, né? Fazendo essa verificação das palavras. Inclusive, nesse exato momento agora, ele vê que algumas palavras, a pipocavidade não existe, e aí ele coloca uma linha vermelha embaixo. Essa linha vermelha significa que a palavra está errada. Então, você pode corrigir a palavra clicando aqui em cima e corrigindo na mão mesmo, ou então, deixa eu botar aqui, ou então você também pode, aí ó, já apagou a correção, já detectou que está certo, então você pode clicar com o botão direito em cima dessa palavra que está dando erro, e aí ela dá uma sugestão de edição. Nem sempre essa sugestão é correta, mas às vezes quando é um acento ou quando é apenas uma letra errada, ela dá a sugestão correta. Então, aqui no caso aí, ó, eu vou ter que, nesse caso aqui, corrigir na mão por causa daquela substituição que eu fiz. Outra coisa interessante do corretor ortográfico, além dessas linhas vermelhas que ficam embaixo dizendo que está errado mesmo, é a opção aqui que fica azul, tá? Essas linhas azuis, quando ficam embaixo, não significa que estão 100% errado, mas existe aí alguma edição, alguma sugestão para melhorar isso. Nesse caso aqui está azul, vou clicar com o botão direito para que sugestão é essa? E aí ele vem dizendo a mesma palavra, a única diferença é que essa palavra está com a primeira letra maiúscula. Realmente esses tópicos aqui deveriam estar com a primeira letra maiúscula. Então, vai ter esse corretor ortográfico com essas duas observações. Quando está vermelho é porque está errado, quando está azul é porque existe uma correção para melhorar o texto, tá? E aí pode acontecer também de você ter algum nome próprio ou algum nome de algum produto que fique com esse tracejado vermelho embaixo. E você clique com o botão direito para sugestões e não ter nenhuma sugestões. Você simplesmente pode clicar em ignorar tudo, se for um nome próprio, claro, ignorar tudo e aí ele vai ignorar essa correção automática e vai tirar esse tracejado de baixo. Inclusive, esse tracejado são apenas tracejados virtuais. Se você vir a imprimir esse texto ou então salvar em PDF, exportar para PDF, esses tracejados não aparecem. São linhas virtuais da ferramenta de autocorreção do Word. Então, quando você vê ele, já dê uma olhadinha, já faça essa correção antes de enviar esse arquivo para alguma pessoa, que isso pode até manchar a sua imagem ou a empresa que você trabalha. Alguém vai dizer, oh meu Deus, essa pessoa não sabe nem português direito. Então o Word tem essa funcionalidade também de corrigir nossa digitação. Então até a próxima aula. A gente vai aí para a guia